Mateus capítulo 2, verso 11. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas. Vamos ler juntos? Ouro, incenso e mirra. Esta é a palavra, esse é o texto. Eu quero falar sobre um assunto conhecidíssimo na Bíblia, mas lindo, maravilhoso, que deve ser relembrado de tempos em tempos: os ofícios de Cristo. Deus levantou 3 ofícios no Antigo Testamento a fim de relacionar com os homens. São eles: ofício do profeta, do sacerdote e do rei. Através desses ofícios, Deus faz 3 coisas também. Número 1, ele exorta. Número 2, ele consola. Número 3, ele promove esperança. O ofício do profeta diz respeito àquele ofício que é porta-voz de Deus diante do povo. Alguns dizem a voz de Deus para o povo, o profeta, o enviado de Deus. O sacerdote é o mediador do povo, é aquele que representa o povo diante de Deus. E isto significa que ele é a voz do povo e fala pelo povo diante de Deus. E o rei representa o governo de Deus. Alguns homens foram especialmente levantados por Deus no Antigo Testamento para exercerem esses ofícios, pelo menos 1 ou 2 desses ofícios. Por exemplo, Samuel foi profeta e sacerdote. Davi foi rei e profeta. Somente, é claro, de todos os homens, somente Jesus Cristo cumpre os 3 simultaneamente. Ele é tanto profeta como sacerdote e rei. Os sábios que vieram do Oriente, onde lemos em Mateus, eles reconheceram intuitivamente os 3 ofícios de Cristo. Quando eles chegaram ali aonde Jesus estava, numa casa, não na manjedoura. Jesus já estaria com mais de 1 ano nesse período. Então eles, chegando do Oriente, numa caminhada que eles tiveram talvez cerca de 1 ano ou mais, um pouquinho, então eles ofertaram ao Senhor Jesus 3 presentes. Eles ofertaram ouro, incenso e mirra. Pegando a ordem inversa, a mirra é uma resina extraída de uma árvore forte que sobrevive em regiões desérticas. Mesmo na escassez, essa árvore, ela continua a gerar o seu fruto. Assim eram os profetas de Deus. Por isso que a mirra representa o ministério profético, porque ela é forte, resistente, ela aguenta firme. O incenso era preparado de folhas aromáticas e era feito especialmente para ser queimado no lugar santo, conforme recomendações divinas no tabernáculo. O trabalho de incenso era exclusivo aos sacerdotes. Portanto, o incenso representa exatamente o ofício sacerdotal. E por fim, o ouro, metal nobre de grande valor e beleza, e ele foi usado então para representar a realeza e a divindade de Jesus. O escritor aos Hebreus faz menção do ministério tríplice de Cristo, quando ele escreve dizendo: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ele é ontem o profeta que já veio, hoje o sacerdote em ação e eternamente o rei que brevemente voltará. Como profeta, Senhor Jesus nos salvou da ignorância e da condenação do pecado. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Como profeta, como sacerdote, Cristo continua nos salvando do poder do pecado e da culpa do pecado. Ele intercede por você e por mim todos os dias da nossa vida. E como Rei, Cristo nos salvará do domínio e da presença do pecado, porque quando Ele reinar, nós estaremos em corpos incorruptíveis e gloriosos e não mais seremos afetados pela presença do pecado.
Vamos agora por etapas, alguns detalhes. Primeiro, Cristo o profeta. Cristo era profeta pelo ministério e pelo trabalho que ele executou. Facilmente identificamos este ofício na pessoa de Cristo. Ele exortava o povo ao arrependimento. Quase sempre Deus levantava um profeta quando o povo começava a distanciar dos caminhos do Senhor. Então Deus colocava aquele profeta na encruzilhada daquela nação, daquele povo, e o exortava a voltar para os caminhos do Senhor. A Bíblia diz que desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Cristo era o profeta que ensinava a palavra de Deus. O ministério profético era essencialmente o profeta da pregação e do ensino. Cristo realmente exerceu esses dois papéis importantes na história do povo de Deus. Ele pregava e ele ensinava. Assim, a palavra de Deus foi de maneira perfeita, cumprida no ministério de Cristo. Ele foi um perfeito profeta. Basta você olhar Mateus capítulo 5, 6 e 7, aonde a Bíblia diz que ele, subindo ao monte, começou a ensinar muitas coisas. E lá no final, quando está terminando o sermão do monte, diz assim, que todos maravilharam, porque ele ensinava com a autoridade de Deus. Então Cristo era o profeta que ensinava a palavra de Deus. Cristo era o profeta que conhecia e proclamava a vontade de Deus. Ele disse: uma comida eu tenho, e esta é fazer a vontade daquele que me enviou. A vontade de Deus era absoluta e sagrada. Cristo nos ensinou que o melhor que um homem faz na sua vida é guardar a palavra de Deus e obedecer a sua vontade. Se queremos imitar o exemplo do Filho de Deus, guardemos a palavra do Senhor. E por fim, como profeta, Jesus revelava o futuro. Basta você ler Mateus 24, Marcos 3, Lucas 21, para você ver Jesus descortinando os últimos dias na nossa frente, nos falando das coisas que brevemente devem acontecer. Mas vamos rapidamente. Cristo foi reconhecido como profeta na Bíblia. A Bíblia diz que quando o Senhor chegou ali no poço de Jacó e começou a conversar com a mulher samaritana, quando ele fala da água viva, que ela pode beber, que ela nunca mais vai ter sede, ela disse: dá-me dessa água. Jesus diz: vai, chama teu esposo e volta. E ela disse: não tenho esposo, Senhor. Ele disse: bem disseste, já teve 5 e o que tens não é teu. A mulher espantada disse: Senhor, vejo que és profeta. Sim, os profetas de Deus tinham esse discernimento, esse olhar penetrante do Espírito Santo de Deus, que revelava o coração, as intenções do coração. Jesus foi reconhecido pela população de Naim, quando ele mandou o filho da viúva de Naim levantar de entre os mortos. A Bíblia diz que o povo glorificava a Deus e dizia: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Após o milagre da primeira multiplicação de pães, a Bíblia diz que o povo também exclamou dizendo: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Glória a Deus, aleluia. Você pode glorificar a Jesus como o nosso profeta perfeito e fiel? Cristo, o sacerdote. Jesus iniciou o seu ofício sacerdotal oficialmente no final do seu ministério terreno. A Bíblia diz que desde então, próximo ali àquela celebração da ceia e depois a prisão e a morte de Cristo, o Senhor lança o fundamento do seu ministério sacerdotal, e desde aquele tempo ele continua exercendo esse ministério a nosso favor. A Bíblia diz que Jesus falou essas coisas levantando seus olhos ao céu. Ele disse: Pai, é chegada a hora. Que hora era esta? Era exatamente a hora em que o profeta começava agora a se revestir do seu manto, dos seus paramentos sacerdotais. A partir daquela oração em João 17, Jesus começa então seu ministério sacerdotal a favor da igreja, e ele tem as qualificações adequadas para ser o sacerdote perfeito. Por quê? Primeiro, porque ele foi escolhido por Deus.
Deus disse: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, Hebreus 5, verso 6. Segundo, ele foi tomado entre os homens, para que se ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Louvamos a Deus, porque Jesus conhece a nossa dor, Jesus sabe a nossa necessidade, Deus conhece a minha limitação e a sua. Ele não vai cobrar de você o que você não pode, não consegue fazer. Antes de dizer para você, incumbir você de uma tarefa, Ele vai te capacitar, Ele vai preparar você para isso. Ele nunca vai colocar um peso que nós não podemos carregar, e pelo contrário, Ele sempre coloca um fardo leve e suave para que nós possamos carregar. Terceiro, Ele entrou depois que morreu e antes de ressuscitar, naqueles 3 dias antes da ressurreição, o Senhor entrou no santuário celestial com seu próprio sangue. A Bíblia diz: não por seu próprio sangue, aliás, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Hebreus 9, 11 e 12. Há um santuário celestial que é o verdadeiro, que serviu de modelo para Moisés, aonde se matavam os animais dos sacrifícios, aonde aspergia o sangue. Esse santuário se encontra no céu. Ele está ali na presença de Deus, e Jesus entrou ali. Ele colocou ali o sangue precioso dele. É por isso que a Bíblia diz que não há mais nenhuma condenação contra nossas vidas. Louvado seja Deus. Quarto, ele se tornou o nosso sumo sacerdote. Ora, a suma de que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Hebreus 8, verso 1 e 2. Se você falhar um dia na sua vida, não distancie do sacerdote eterno, porque a Bíblia diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. 1 João 2:1. Ele é o sacerdote fiel. Não há nenhum mérito em nós de estarmos seguindo a Jesus até agora, porque todo o mérito pertence a Ele. É Ele quem opera em nós o querer e efetuar. A Bíblia diz que Ele faz muito além do que pedimos ou pensamos. A Bíblia diz que Ele supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Então o que é que sobrou para mim e para você, para a gente contar de vantagens? Toda vez que você se achar louvando e adorando a Deus, lembre-se: você está de pé porque Ele te sustenta e Ele te guarda. Cristo Rei. Jesus desceu do céu para ser injuriado, açoitado e crucificado. Ele trocou o trono de glória pela manjedoura, trocou a coroa de glória pela coroa de espinhos. Porém, a Bíblia diz que Ele sempre foi o Rei da glória. Mas por que Ele fez isso? Aquilo que nós cantamos hoje com os cantores. Ele fez isso tudo por amor. Ele nos amou, e este amor não tem uma explicação razoável, racional. Este amor, ele só tem uma explicação porque ele procede de Deus. E Deus é amor, e este amor de Deus é incondicional. Não leva em consideração os inúmeros defeitos, as inúmeras falhas que nós já tivemos e ainda temos. Então a Bíblia diz que Ele desce, Ele abre mão de glória, de honra, Ele deixa tudo para trás e vem enfrentar, e vem caminhar neste mundo, para identificar conosco, para ser o nosso mediador perfeito, para ser uma oferta perfeita. Ele é tanto o sacerdote como a oferta, mas nós temos que entender uma coisa: aquele que carregou a cruz é rei. Aquele que permitiu que os homens cuspissem nele é rei. Aquele que deixou que suas mãos fossem perfuradas é rei.
Glória a Deus. Não pense de maneira alguma que Jesus era fraco, foi subjugado pelos inimigos, foi colocado naquela condição. Ele disse: eu dou a minha vida para depois tornar a tomá-la. Ele mesmo entregou, ninguém podia tirar a vida dele. Ele é o Senhor da vida, a vida está nele. Ele não é somente um pregador, Ele é Deus vivendo entre nós. Ele é o Rei da Glória. Quando Ele voltou para o céu estava em festa, de pé, e todos bradavam: o Rei da Glória está voltando para o seu lugar. Levante portas eternas e deixe entrar o Rei da Glória. Louvado seja Deus. Como Rei, Jesus foi anunciado lá no Antigo Testamento. O profeta disse: uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel. Números 24:17. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. Isaías 9:6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. Jeremias 23, verso 5. A esplendorosa visão de Daniel nos diz o seguinte: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino único, que não será destruído. Daniel capítulo 7. O rei também foi nos apresentado no Novo Testamento, logo na abertura. O anjo Gabriel, ao ser enviado do céu para falar, para comunicar a jovem Maria, disse: eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Lucas capítulo 1, verso 30 a 33. Jesus se apresentou quando veio como rei. Logo que ele chegou, a Bíblia diz: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quem era o representante maior do reino dos céus? Ele próprio, ele era o rei. Jesus, quando entrou em Jerusalém, no final do seu ministério terreno, ele faz uma entrada específica, especial em Jerusalém, aquela entrada em que ele monta no jumentinho, em que as multidões o aplaudia, o aclamava, dizendo: Hosana, Hosana, o que vem em nome do Senhor. O que significava aquilo? Aquilo significava a proclamação oficial de que ele era o rei. Aquilo queria realmente dizer que as escrituras eram fiéis, porque Zacarias, que tinha vivido mais de 400 anos, havia profetizado dizendo: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Zacarias 9:9. Naquele dia cumpriu-se literalmente a profecia de Zacarias. O rei entrou em Jerusalém. O rei estava montado em um jumentinho, um animal manso e suave. Ele não era um conquistador que veio com espada, brandindo espada para derrubar os inimigos, para matar, destruir. Não, ele era o rei da paz. Ele era o rei da mediação e da conciliação. Ele era o rei da justificação e da obra regeneradora. Então ele permite que as multidões o aclamem como rei. Quando gritavam e bradavam dizendo que eram para se calar, ele dizia: se calarem, agora não tem jeito, agora é para cumprir a palavra, até as pedras clamarão. Quando o Senhor entrou em Jerusalém, ele não foi para o palácio, não foi lá para as residências dos procuradores romanos,
dizer para eles: ocupe aí, que agora eu que vou sentar na cadeira de vocês. Não, Jesus foi para o lugar certo, foi para o templo, foi para a casa do Pai, onde de fato ele ainda estava sob aquele governo do Pai. Ele foi para a casa do Pai. Porém tem um detalhe: quando Jesus foi preso e levado à presença de Pilatos, e Pilatos então começou a interrogar o Senhor Jesus e perguntou a ele algumas coisas sobre o que eles diziam que ele era rei. Então Jesus respondeu e disse: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou. Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Senhor, irmãos, ele era um rei de um porte, de um comportamento, de uma postura tremenda. Mesmo vivendo como servo, ele tinha as características de rei. Quando ele começou a chamar os apóstolos para segui-los, antes não homens, né? Homens sem Deus, para se tornarem discípulos, depois apóstolos, ele não perguntava se eles queriam ou não. Ele chegou na mesa da coletoria onde Mateus trabalhava e disse para ele: vem, segue-me. O rei não pede, o rei dá ordens, o rei convoca, o rei chama, e o homem tem o direito de dizer sim ou não, mas que ele é o rei, ele é o rei. Glória a Deus, louvado seja Deus. Ele foi reconhecido como rei quando estava na cruz. Olha como Deus cria, né, um quadro lindo. Na última hora dele, entregando a sua vida, aparentemente vencido pelos homens, mas não vencido, é claro. A Bíblia diz que aquele ladrão, um dos ladrões, dos malfeitores, que agora está tocado por Deus, convencido de algo que vem do céu, ele olha para Jesus e diz: Senhor, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Que figura tremenda, que revelação profunda. É por isso que cremos que aquele homem foi salvo, porque só ele teve uma visão nítida de que estava ali na cruz não era um homem qualquer, era um rei. Estava dando a vida por nós, mas ele tinha um reinado, e ele ia para esse reino. E o ladrão, o malfeitor arrependido diz: lembra-te de mim. Paulo reconheceu o Senhor dizendo: ora, o Rei dos séculos, imortal, invisível, o único Deus, seja a honra, a glória para todos sempre, amém. 1 Timóteo 1,17. E por fim, Jesus virá segunda vez a este mundo na condição de rei. O livro do Apocalipse proclama Jesus Cristo como Rei dos reis e Senhor dos senhores na consumação dos séculos. A famosa peça musical Aleluia de Handel foi apresentada pela primeira vez na Páscoa do ano de 1742. O compositor dessa famosíssima peça musical, Georg Friedrich Handel, era alemão, mas ele executou essa peça em todo o mundo conhecido da sua época. Disse que quando a peça foi apresentada em Londres, o rei Jorge II, enquanto o coral cantava, a orquestra era executada, ele levantou-se emocionado e começou a saudar o rei Jesus Cristo diante de toda a plateia, todo mundo. E a partir daquele dia que ele se levantou e fez aquela demonstração pública de saudação, a partir de então, todas as vezes que esta peça musical é apresentada em qualquer parte do mundo, a plateia se levanta para saudar o rei. Glorificado seja Deus. Que coisa poderosa. Deus abençoe. Obrigado. Aleluia de Handel, não sei se vocês, acho que todo mundo conhece, é quase impossível não conhecer essa peça musical. Ela diz assim: aleluia, 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 aleluia.
e repete tudo de novo, cantando numa sinfonia tremenda, e começa: pois o Senhor onipotente reina, aleluia, 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 aleluia. Repete novamente, isso vai por 5 vezes, e então a orquestra e o coral diz assim: o reino deste mundo passou a ser do Senhor nosso, e do seu Cristo, e do seu Cristo. Quem não sabe, essa passagem está em Apocalipse capítulo 11, verso 15. E ele reinará para sempre, e ele reinará para sempre, para sempre, para sempre, aleluia, aleluia. E para sempre o eterno reinará, para sempre e sempre o eterno reinará, Rei dos reis, para sempre e sempre, aleluia, aleluia. Grande Senhor, para sempre e sempre, aleluia, aleluia. Rei dos reis, para sempre e sempre, aleluia, aleluia. Para sempre e sempre, aleluia. Ele reinará para sempre, aleluia, aleluia. É exatamente essas alturas que aonde quer que essa peça é apresentada, as multidões se levantam e começam a aplaudir. Alguns nem sabem direito o que estão fazendo, mas há um instinto inconsciente no coração de todo ser humano de que há um rei eterno e glorioso que em breve voltará para implantar o seu reino. Queridos irmãos, nós honramos tanto as pessoas, os homens, os líderes, os governantes. Nós temos assim tantas preferências, nós somos assim tão admiradores. Eu não entendo por que os homens gostam tanto de demonstrar esses afetos, e é normal, não vou dizer que isso está errado, mas por outros homens, e muitas vezes deixam de demonstrar isso para aquele que é proclamado Rei do Universo, e ele está voltando, e é preciso estarmos prontos para recebê-lo como Rei. Concluindo, como virá o Rei? Como o rei chegará neste mundo? O que ele encontrará por aqui? Como estarão os homens? Como estarão as nações? Será que este mundo vai estar preparado para ver a glória do grande rei resplandecendo sobre o universo? Os milhões e milhões de seres celestiais acompanhando o cortejo sublime da chegada do rei? Será que o mundo estará pronto para ter uma visão tão esplendorosa, única em toda a história da humanidade? Esse dia está para raiar, para acontecer. Quando a rainha Vitória da Inglaterra estava num determinado lugar em que se falava a respeito de reinos, e ela levantou e disse: olha, eu continuo aceitando esta coroa que me deram, mas quando nós falamos e discutimos assuntos sobre reino, governos, eu quero dizer para vocês, essa coroa, se eu estiver viva, quando Jesus voltar, eu quero lançá-la aos pés dele. Só ele é digno de uma coroa assim. Quando Billy Graham pregou numa grande cruzada mundial, e eles trouxeram uma medalha muito linda para ele, ele pegou, levantou, disse: essa medalha ficará guardada, um dia eu espero entregá-la a quem de fato é digno dela, o Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis. Jesus está voltando como rei. Para Israel ele virá como Messias, o Messias que eles não compreenderam, o Messias que eles rejeitaram, o Messias que eles crucificaram, mas ele virá como rei para levar aquele povo judeu à conversão. Para o mundo ele virá como juiz, é o rei juiz que julgará os povos com equidade. Mas para nós ele vem de uma especial maneira, ele vem como noivo da igreja, o amado de nossas almas, aquele que morreu e ressuscitou, e agora é digno de toda a exaltação e de toda a glória. Nós louvamos o Rei. Vamos ficar de pé nesse instante, vamos agradecê-los, vamos invocar o seu nome todos os dias, e acima de tudo, vamos começar a adorá-lo cada momento. Eu sempre digo aos irmãos da história de uma irmãzinha bem idosa que estava no meio de uma multidão como essa e sorria, levantava as mãos e dizia glória a Jesus. E uma jovem estava perto dela, que não era da igreja, e conhecia a fé, e ela ficou
ficou observando aquela anciã com todos aqueles gestos e disse para ela, disse, por que a senhora está tão emocionada? Ela disse, filha, tem um rei em nosso meio. Tem um rei aqui em nosso meio. Como é que a gente porta na presença de um rei? A majestade santa do Senhor resplandece sobre os seus filhos. Irmãos, nós temos que acreditar que tem um rei aqui em nosso meio também. Nós temos que acreditar que Ele está caminhando entre nós nesta noite, que Ele está passando aí entre vocês, entre nós todos, o Rei Jesus, o Senhor de nossa vida. Aonde está a fraqueza que Ele não possa transformar em força, em poder? Onde está a tristeza que Ele não possa converter em alegria? Aonde está o temor que Ele não possa transformar em coragem? Deixa o Rei te tocar nesta noite, deixa o Rei tocar a sua vida, deixa o Rei encher o seu coração. Quando o Rei Jesus chega, o inferno recua, o inferno não pode prevalecer. Ele faz tremer as colunas do inferno e Ele faz também vibrar os átrios celestiais. A sua igreja é uma igreja que o ama e o adora. Ele é digno disso. Se nós fazemos tantas coisas, aplaudimos tantas pessoas pelas conquistas dos atletas, pelos clubes que conquistam seus títulos, pelas competições que há sempre os vencedores, eles sobem nas plataformas, eles vão para o alto, eles recebem medalhas. O que faremos com o nosso Rei? O que daremos ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito a nós? Sei que hoje esta demonstração desta família, irmão Simar com sua esposa, sua filha, é para o Rei que é dono de tudo. O que é que nós temos que vamos guardar só para nós? O que nós vamos dizer? Que esse é meu, quando o Senhor é dono de todas as coisas. Ações de graça significa reconhecer que Ele é tudo em todos. Para terminar, há uma passagem na Bíblia, em Romanos capítulo 1, versos 18 em diante, que diz que uma geração cometeu 2 graves pecados e por isso foi destruída. O primeiro pecado é que não glorificaram a Deus como Deus. E o segundo pecado, não lhe deram graças. Graças a Deus que nessa noite nenhum desses 2 pecados vai pegar em nós, porque nós queremos glorificar a Deus, porque nós queremos dar graças a Deus, nós queremos reconhecê-lo como Deus que Ele é, Senhor de todas as coisas. Levante a sua mão direita para o céu, comece a dizer graças, comece a dizer, Deus, te amamos. Jesus, bem-vindo, Senhor, volta, Rei, vem tomar posse do teu trono, Senhor, vem fazer morada neste mundo, vem transformar o caos das nações, vem trazer para este mundo a tua fortaleza, a tua beleza, a tua glória. Vem, Senhor Jesus, encher a terra com a tua formosura, com a tua virtude. Vem ensinar aos homens o que significa justiça e verdade. Vem, Rei dos reis, Senhor dos senhores, reina sobre toda a terra. Vem o teu reino, seja feita a tua vontade aqui nessa terra, como é feita no céu. Sim, ó Pai, nós abrimos o nosso coração nesta noite para te adorar, para colocar a nossa vida em tuas mãos, para dizer ao Senhor que vivemos por ti, existimos por ti, e tudo que há em nós glorifique o teu santo nome para todo sempre. Glória a Deus, abençoe, Senhor, reina sobre a família, reina sobre a nação, reina sobre esta cidade, reina sobre todas as comunidades cristãs, reina sobre este grande planeta Terra e sobre esse universo. Enche a terra com tua glória, a tua formosura e a tua virtude. Sim, ó Rei bendito, Senhor nosso e Deus nosso, ajuda-nos, Senhor, a ter os mais perfeitos louvores para ti. Ajuda-nos, Senhor, a ser mais virtuosos para ti, a sermos mais cheios para ti, a termos mais, Senhor, graça para te glorificar e te exaltar. Adoramos, Rei Jesus, bendito seja o teu nome. Obrigado, Jesus,
Teu nome é santo, Teu nome é excelso. Posso ver, Senhor, a grandeza da Tua sabedoria. Posso ver, Senhor, o esparramar da glória de Deus sobre esta nação, sobre esta cidade. Posso ver pelos olhos da fé que o Teu sacrifício, a Tua obra na cruz resultará numa glória eterna, e resultará, Senhor, numa glória, Senhor, que jamais findará. Adoramos, bendizemos e exaltamos o Seu nome. Recebe a nossa gratidão. Nós somos gratos a Ti pela vida, nós somos gratos a Ti pelo pão, pelo agasalho, pela roupa, pelo calçado, pela paz. Nós somos gratos a Ti pela vida de nosso irmão, de nossa irmã. Somos gratos a Ti pelas famílias que Te servem neste lugar, Senhor. Obrigado, Senhor, nós Te adoramos. Vamos aplaudir o Rei Jesus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Deus vos abençoe. Podeis sentar.